estamos agora, Senhor, na Tua presença, presença bendita, Deus, na Tua casa, nos Teus átrios, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Bendito seja o Teu nome no nosso meio, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe esta noite neste lugar, Senhor. Obrigada porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos faz caminhar, nos faz respirar, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Obrigada, Pai. Nós queremos Te agradecer agora, Senhor, pela nossa semana, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigada, Pai. Louvado seja Teu nome, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, agora. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que quando erramos, Senhor, entristecemos o Teu coração, Senhor, e por isso Te pedimos perdão, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que erramos, Senhor, pelas vezes que Te entristecemos, Pai. Obrigada, Senhor. Recebe toda a adoração agora do Teu povo, Senhor. Tudo é para Ti, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti neste lugar, Senhor. Quebranta-nos diante da Tua palavra bendita, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Obrigada, Pai. Como é bom estar na Tua presença, Senhor, na Tua casa, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos porque estamos aqui, Senhor. Porque é o Senhor que faz todas as coisas, Deus. Graças a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Tudo é para Ti, toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. É Jesus quem vai à frente. Vamos se cansar.
que levantamos as nossas mãos a Ti essa noite, Senhor, para Te adorar, Senhor. Doce presença é a Tua, Senhor. Recebe toda adoração, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível. Tudo já foi feito pelo Senhor. Obrigada. Tudo, Senhor. O Senhor já fez tudo por nós. Deus, nós te somos gratos, Senhor. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor. Para dizer que Tu és o Rei da Glória, o Santo dos Santos, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua grandeza, Senhor. Nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor, que sem Ti não somos nada, Senhor. Ó Deus, não somos nada sem a Tua presença, Senhor. E nós viemos nessa noite declarar, Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Santo dos Santos. Tu és a rocha, Senhor, aquele que nós podemos confiar, aquele que nós estamos prostrados e firmes, Senhor, na Tua presença. Obrigada, Pai. Tudo é para Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti neste lugar, Senhor. Quebranta, Senhor, agora os nossos corações diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, que fala a palavra do Senhor. Mudei o óculos, agora não tem. Capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, e que dela vos venha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Vamos trazer agora aquilo que Deus nos tem abençoado, o dízimo e a oferta, em nome de Jesus, louvando ao Senhor.
Senhor, orando. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai. Tu és santo, Tu és tremendo, e a Ti, Senhor, Pai, toda a honra e toda a glória seja dada, Senhor. Sim, Deus, ó Pai, trazemos diante do Teu altar o dízimo e a oferta, Senhor, ó Pai, como cumprimento da Tua palavra, Senhor. Deus, porque Tu tens, Senhor, o poder para abençoar os Teus filhos, Senhor. E assim, Deus, nós com alegria louvamos e engrandecemos o Teu nome, para a glória e honra do Teu nome santo, Deus. Consagramos a Ti, Senhor, que todo o valor foi entregue diante do Teu altar. E assim abençoado seja, Senhor, o trabalho dos Teus filhos, em nome de Jesus. E como diz o Teu salmo, Senhor Pai, o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia e ler a palavra do Senhor em Gênesis 39. Glória a Deus. Glória a Deus por você estar aqui nesta noite, pelos irmãos que nos acompanham em casa. Louvado seja Deus, que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações, porque toda vez que nós lemos a Bíblia é isso que acontece, Deus fala. Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, porque nós, amados irmãos, vemos nas Escrituras que a palavra de Deus é tudo o que precisamos. A palavra de Deus é toda a nossa necessidade. Sem a palavra de Deus, amados irmãos, é como se nós não tivéssemos o nosso alimento diário. Nosso café da manhã, nosso almoço, café da tarde, o jantar. Se a gente ficar um dia, 2 dias, 3 dias nessa condição, você vai ver que o seu corpo vai sim começar a sentir. Talvez não 3 dias, talvez meio dia. Você vai sentir que o seu corpo vai começar a sentir. Assim é o crente. Se ele ficar sem a palavra de Deus, ele começa a sentir na vida espiritual fraqueza. Ele começa a sentir a dificuldade em entender Deus, a dificuldade de ouvir a sua voz, a dificuldade de entender até, talvez, problemas que esteja enfrentando. Mas a leitura da palavra de Deus, diariamente, constantemente, amados irmãos, faz o mesmo efeito do que nós nos alimentamos diariamente. Quem tomou café da manhã hoje aí? Quem almoçou? Cafezinho da tarde. Cafezinho antes para vir à igreja. E a hora que chegar vai tomar mais um cafezinho, vai jantar. Nós, amados irmãos, temos que ter a palavra de Deus como esse alimento diário e constante. Como nós vimos na terça-feira, Daniel, 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Certamente não era quando ele levantava, a hora que ia almoçar e a hora que ia deitar. Certamente não. Ele tinha um tempo de oração e de comunhão com a palavra. A leitura da palavra de Deus, meus irmãos, por si só ela nos santifica. A leitura da palavra de Deus diz, Salmo 119, 130, que a exposição da palavra traz luz e entendimento. Então, olha só os benefícios da palavra de Deus. Então, é fundamental que o crente, para ser um crente vigoroso, fervoroso, cheio com o Espírito de Deus, ele precisa da palavra de Deus.
Nós precisamos da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Porque assim como um carro sem combustível ele não sai do lugar, assim também um crente sem a palavra de Deus, além de não sair do lugar, ele fica andando em círculos, como ficou o povo lá 40 anos. Então a palavra de Deus, irmãos, é bênção para a nossa vida, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é alimento para a nossa vida, é vigor, é medula. Como diz lá a palavra do Senhor em Provérbios, Salomão diz que é medula. Meus irmãos, algo fundamental. Então nós estamos lendo aí Gênesis capítulo 39, hoje nós vamos falar sobre Gênesis 39. Aí já passamos da metade de Gênesis, estamos caminhando aí para a história de José, esse homem, meus irmãos, que nós vemos na palavra de Deus. Que testemunho maravilhoso, que obra graciosa Deus fez na vida dele, como também na de Abraão, como também na de Isaac, como também na de Jacó, e agora na vida de José, também na de Judá, que nós vimos semana passada. Depois do intervalo entre o 38, entre o 37 e o 39, tem o 38 que fala de Judá, aquele que vendeu ao seu irmão. Aquele que vendeu, aquele que teve a ideia, a brilhante ideia de vender o seu irmão para os egípcios, ou para a caravana dos midianitas e dos ismaelitas que estavam passando por ali. Assim como Judas vendeu também o seu irmão. Então nós vemos ali a intenção do escritor de Gênesis colocar no meio, entre o começo da história de José e agora o meio da história de José, ele colocar a história de Judá, de mostrar um Deus gracioso que trabalha na nossa vida. Um Deus gracioso, que o mesmo Deus que estava operando na vida dos patriarcas é o mesmo Deus que opera na nossa vida hoje. Ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, como diz o Salmo 123, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. José tinha certeza disso. E nós vamos então ler nós vamos ler Gênesis, mas é a história de José, Gênesis 39, que fala de José e a mulher de Potifar. Oremos. Pai Deus da graça, Senhor, nesta hora que nós vamos expor a Tua palavra, dá graça ao que fala, dá graça ao que ouve, porque sabemos, ó Pai amado, que por obra do Teu Espírito, nós podemos ser convencidos nesta noite aqui. Por obra do Teu Espírito, Senhor amado, nós dissemos não para a carne, e sim para o Senhor, e estamos aqui. Ó Deus, ó Deus amado, que tantos outros, ó Pai amado, não estão aqui porque uns estão trabalhando, outros com compromisso, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai amado, para ouvir a Sua voz, Pai. Como nós vimos domingo, Senhor, nós queremos ver Jesus, como os gregos disseram, nós queremos ver Jesus, nós queremos ouvir Jesus, queremos ouvir a Sua voz, que é mansa e suave, e que ao mesmo tempo é poderosa, louvado seja Deus. Fala, Senhor, porque quando o Senhor fala, nosso coração se cala, porque quando o Senhor fala, a terra treme, quando o Senhor fala, ó Deus amado, algo acontece, que nós possamos ouvir, crer e glorificar e aplicar a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Então abra a tua Bíblia em Gênesis 39, assentados mesmo, vamos ler esse texto inteiro. Diz a palavra do Senhor, traz aqui, pai, esqueci aí. Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 1 até o 23, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio,
comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és tua mulher, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos a ela, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhes falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja Deus. Esta é a palavra do Senhor. Amados irmãos, as primeiras coisas que saltam aos nossos olhos nesse capítulo é: o Senhor estava com José. Como eu li em Salmo 123, ou melhor dizendo, Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Quando? Todos os dias da minha vida. José, como eu disse semana passada, ou retrasada, ele era para ser um cara que precisava passar por dezenas, ou centenas, talvez, de sessões para dar uma aliviada na cabeça, para dar uma centrada na vida. Mas ele não passou, porque o Salmo 23, versículo 6, estava firme no coração dele. Podia ter todos os traumas do mundo, podia ser a pessoa mais frustrada, mas não.
Era um cara, aonde que ele chegava, ele fazia prosperar. Aonde ele chegava, ele dava testemunho de que Deus era na vida dele. As pessoas davam testemunhos de que Deus era na vida dele. E o próprio Deus dava testemunho de que ele estava com José. José foi levado para o Egito. E Potifar, eunuco de Faraó. Essa palavra eunuco, nós muitas vezes entendemos que é uma pessoa castrada. Mas a verdade, irmãos, se você tiver uma outra versão aí, provavelmente na tua Bíblia aí, em outra versão, vai estar oficial de Faraó. Né? Porque é uma palavra semelhante ali com o hebraico, né? Oficial e eunuco. Então, na nossa versão está eunuco. Ele não era eunuco castrado porque ele tinha uma esposa. E essa esposa foi a dor de cabeça de José. Então esse homem, ele era oficial do faraó. E mais, ele era capitão da guarda do faraó. Era um general do exército. Era alguém que tinha poder, né? Por isso que ele não era eunuco. Se fosse eunuco, ele ia ficar ali cuidando do rei, da casa do rei, das coisas ali no harém. Então ele era, meus irmãos, um homem de autoridade. Meus irmãos, e na providência de Deus, meus irmãos, guiando a vida de José, e guiando, meus irmãos, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai ajeitando as coisas, meus irmãos, para cumprir aquilo que Ele mesmo tinha revelado ao coração de José. Esse rapaz que foi vendido pelos irmãos, um rapaz que era amado do pai, de repente ele estava onde? Numa cova sem água. Saindo da cova sem água, ele é vendido como escravo. De repente ele está numa cultura estranha, num lugar estranho, numa terra diferente, com uma linguagem diferente, com comportamentos diferentes, e lá está José. Na casa de um egípcio, que o comprou da mão dos ismaelitas. Essa diferença, uma hora fala ismaelitas, outra hora fala, meus irmãos, são as duas linhas ali de Abraão, né? Ismaelitas, midianitas, não sabemos se estavam juntos na caravana, mas uma hora fala midianitas, outra hora fala ismaelitas, mas enfim, José está no Egito. E não é por mão de Ismael, por mão de um ou de outro, é pela mão do próprio Deus, na sua bendita providência. Nós pensamos, amados irmãos, que às vezes a hora que nós estamos enfrentando algumas batalhas, talvez intransponíveis, nós saibamos que Deus está conosco. José demonstra saber isso porque nós não vemos em nenhum momento a murmuração de José. Nós não vemos em nenhum momento José se lamuriando por causa da situação que ele está. Nós não vemos. Nós não vemos em nenhum momento. Ele está na casa de um varão egípcio. O que ele faz lá? Ele começa a trabalhar para o seu senhor. O Senhor coloca para ele morar dentro da sua casa. E ele trabalhando para o seu senhor, tudo que ele faz prospera. Quer dizer, se fosse alguém ferido, se fosse alguém com o coração machucado, ou se fosse alguém que tivesse com sentimentos, meus irmãos, ali, de autocomiseração, certamente ele não ia nem conseguir trabalhar para o seu senhor. O que estava acontecendo, José, meus irmãos, demonstrava equilíbrio espiritual, emocional e até físico. E nós vemos então as coisas acontecendo, de filho amado para escravo, de escravo
agora para prisioneiro. A terceira fase da vida de José. Prisioneiro, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa nos seus escritos várias vezes a linguagem: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Porque apesar, meus irmãos, da situação que José está, ele sabe, meus irmãos, que Deus é com ele, está com ele e opera através da vida dele. Versículo 3, demonstração clara disso: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. O Senhor estava com José, e foi varão próspero. Salmo 1 diz, irmãos, que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Não era essa a vida de José? Não era isso que estava acontecendo com José? Achou graça José diante do seu senhor, a ponto dele colocar tudo, deu tudo na sua mão. Ele não queria nem saber o que ele tinha, ele não queria nem saber o que ele tinha na cidade ou no campo, ele não queria nem saber dos seus bens, ele não queria saber quanto tinha na conta bancária. Ele sabia que José estava na mão dele, então ele sabia que ia prosperar, que ia dar certo, que Deus ia abençoar. Mas, amados irmãos, o diabo também arma suas estratégias para derrubar aquele que confia no Senhor. O inimigo tem as suas setas, tem as suas armadilhas, tem os seus manjares. E apesar de José estar morando na casa do seu senhor ali, como alguém que era abençoado e tudo que fazia prosperava, a mulher de Potifar começou a se engraçar com José. Porque nós vemos lá no versículo 6, que José era formoso de aparência e formoso à vista. Pensa num rapaz bonitão. Era o tal de José. Pensa no galã, José. Pensa num rapaz simpático, José. Formoso de aparência e formoso à vista. E depois dessas coisas, versículo 7 passa para a segunda parte do capítulo. Depois dessas coisas, quer dizer, depois dessa fidelidade de José na casa do seu senhor, dessa prosperidade e de o Senhor estar com ele, depois destas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, obrigando ele, deita-te comigo. Não chegou, falou, viu, você é um rapaz simpático, jovem, eu aqui. Não, ela chegou, meus irmãos, com aquela pose, obrigou-o. Porém ele, o que ele fez? Recusou. E ele disse para aquela mulher, tudo que tem nessa casa, o teu marido entregou nas minhas mãos. Tudo que tem aqui é meu. E eu sou maioral de tudo aqui. Mas só tem uma coisa que não me pertence. Quem? A mulher de Potifar. Mas, irmãos, a mulher foi rejeitada. Pensa numa mulher brava. E ela armando ciladas cada vez mais. Até chegar um dia que não tinha ninguém na casa. E o que ela faz? Novamente ela insiste com José. E José então, meus irmãos, está ali naquela situação difícil, naquela insistência daquela mulher. De repente essa mulher faz o quê? O que ela faz? Arranca a sua capa com força. Você já viu isso na vida de José em algum momento? Os seus irmãos, quando eles intentaram matar o seu irmão,
Rubem se opôs, falou, não vamos matar ele. Mas aí, nas suas ideias mirabolantes, arrancaram as vestes de José, à força, e mancharam com sangue de animal. Agora, alguns anos depois, essa mulher arranca essa capa de José. Não é mais aquela, uma outra capa de José. E agora quer manchar com mentira. Aquela foi manchada com mentira, essa também está sendo manchada com mentira. Acho que José ia ficar complexado com capa. Não quero mais usar capa. Mas, amados irmãos, nós vemos aí algo tremendo. Porque olha só, lá os irmãos arrancaram a capa de José, molharam com sangue de animal e mentiram para o pai dizendo que estava morto. Aliás, foi o pai que deduziu quando viu a capa molhada de sangue. Agora essa mulher, ela arranca a capa de José e ele sai correndo, não sai pelado, tá, irmãos? É uma capa que é como se fosse sobre tudo. Ele arrancou e ele saiu e ela ficou com a capa na mão. E a hora que o marido chega, ela fala assim, esse hebreu que você trouxe aqui para dentro da nossa casa, esse hebreu, era uma fala pejorativa dessa mulher, o hebreu, um preconceito com os hebreus. Esse hebreu que você trouxe para dentro da nossa casa, olha o que ele fez comigo. E José, pela segunda vez, por causa da sua capa, agora ele vai para a prisão. A primeira vez ele vai para um poço sem água. Agora ele vai para a prisão. Por causa da capa que aquela mulher mostra para o seu marido. A primeira, os irmãos mostram para o pai. A segunda, a mulher mostra para o seu marido. E ele está agora dentro de uma prisão. Por causa de uma capa, acusado injustamente. Uma mentira, está dentro de uma prisão. O que muitos fariam numa situação dessa, irmãos? O que muitos fariam numa situação dessa? Entrava em parafuso, cruzava os braços, ficava no canto, não queria mais comer. Não, agora acabou para mim, agora não tem mais saída. Amados irmãos, não é isso que nós vemos. A palavra de Deus diz que ele começou a prosperar ali. Ele começou a prosperar ali. Ele começou a achar graça diante do carcereiro. Aquele que achava graça diante do Potifar, agora ele acha graça diante dos olhos do carcereiro. Mas ele não vai só achar graça diante de Potifar e diante do carcereiro. Ele vai achar graça diante do Faraó. E aquela capa que foi tirada pelos irmãos, aquela capa que foi tirada pela mulher de Potifar, no capítulo seguinte, nós vamos ver semana que vem, daqui 2 semanas, mas olha só o que está escrito lá no 41, 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho. Põe a capa sobre José agora. Agora uma capa de honra. Não é uma capa de mentira. Não é uma capa de engano. Não é uma capa de morte. Não é uma capa de acusação. Não é uma capa de condenação. Não, agora é uma capa de honra. Porque em tudo isso José se mantinha íntegro. 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 Mas, amados irmãos, mais do que a capa de mentira que os irmãos tiraram, ou a capa de mentira que a mulher de Potifar tirou, ou a capa, meus irmãos, dessa autoridade suprema na terra, falando humanamente falando, esse faraó, meus irmãos, era José, dizendo de toda a terra do Egito. Tem uma capa, olha lá em Apocalipse 19, 8. Apocalipse 19,
versículo 7, fala assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória. Por que José se regozijava em plena aflição? Por que José se alegrava em plena acusação? Por que José dava glória a Deus por tudo que passava? Olha o que diz o versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Os irmãos tiraram a capa, a mulher de Potifar tirou a outra capa, Faraó, potência mundial, colocou a capa, mas José, amados irmãos, não estava preocupado com nada disso. O que ele estava aguardando é a capa da justiça dos santos que Deus ia colocar e vai colocar sobre ele e sobre nós também, em nome de Jesus. E que não é a justiça própria, que não é a justiça de José e nem a minha e a sua, é aquilo que Jesus conquistou por nós. É aquilo que Jesus fez por nós. Lá naquele dia, lá em Apocalipse 19, meus irmãos, nós vamos ser cobertos com essa veste de linho fino, que é a justiça dos santos, que é aquilo que Jesus conquistou por nós, que é, meus irmãos, aquilo que Jesus fez por nós. Ele se fez justiça de Deus, ele se entregou para que nós pudéssemos, meus irmãos, ser justificados pela obra que ele fez. E pela obra que ele fez, nós lá no dia do Senhor, nós vamos ser vestidos com a veste de linho fino, que é a justiça dos santos. Louvado seja Deus. Essa era a confiança de José, irmãos. Essa é a confiança de José. Quer tirar minha capa? Pode tirar. Dizendo para os irmãos: a mulher de Potifar vai ficar com a minha capa? Fica com a minha capa, mas eu saio ileso da sua mão. O faraó colocou a capa de autoridade ali sobre José, não subiu o coração. Mas o que ele estava aguardando mesmo, meus irmãos, e o que ele está aguardando, e nós também, é as vestes que o Senhor vai nos vestir naquele dia do Senhor, em nome de Jesus. Então, essas 4 vestes na vida de José, essas 4 túnicas, ou essas 4 capas, e nós passamos por isso, irmãos. Nós passamos por esses momentos, não passamos? Passamos. Talvez não do jeito que foi José, mas nós enfrentamos situações, acusações, perseguições. Não passamos? Mas aguarda, fica firme. Por que José permaneceu firme nas provações? Por quê? Em tanta provação, ele permaneceu firme. Porque ele tinha em vista, como diz Hebreus 11 lá, Moisés, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele tinha em vista a recompensa maior. Embora por um momento ele fosse ali vituperado com o povo de Deus. O povo de Deus é vituperado, irmãos. O povo de Deus é perseguido, o povo de Deus, meus irmãos, enfrenta batalhas, mas, amados irmãos, só está sendo uma preparação para o dia você ser vestido com as vestes, meus irmãos, que Jesus conquistou por nós. As provações de José. O que diz Tiago lá, Tiago capítulo 1, dá uma olhadinha lá em Tiago capítulo 1, lá no finzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus amados, tende grande gozo. Por que José tinha gozo? Mais para frente nós vamos ver que perguntaram para José: por que você está triste hoje aqui na prisão, José? Sinal, ele tinha gozo, tinha alegria, tinha regozijo, mas tinha momentos também de dificuldades, como nós. Meus irmãos, tenham um grande gozo quando cairdes, ou quando passardes por várias provações, sabendo
que a prova da vossa fé produz perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós passamos por várias provações. José estava passando por várias provações. O amado do pai estava sendo vendido como escravo. O amado do pai agora está indo para a prisão. O amado do pai está sendo acusado injustamente. O amado do pai está agora como governador de todo o Egito. O amado do pai agora está lá. As provações. E os que passam por provações também passam por tentações. Porque provação é diferente de tentação. Amém? Provação vem da parte de Deus para provar a nossa fé. Para provar a tua fé. Tentação vem da parte do diabo para tentar a tua vida. E José estava passando por provação, e agora com a mulher de Potifar ele está passando por tentação. Porque imagina um meninão, moção, ele devia ter quanto? Seus 20 anos. Com 17 ele foi vendido pelos seus irmãos. Não se fala, mas ele foi apresentado diante de Faraó com 30. Então de 17 ao 30, por esse meio tempo ele estava na casa de Potifar. Ele tinha vontades? Sim ou não? Ele tinha hormônios? Bom, se ele tinha hormônios, ele tinha vontade. Tinha desejo? Obviamente. E a mulher de Potifar não era também qualquer mulher. Provavelmente era uma mulher bonita. Ou não? Ele tinha vontade? Tinha desejo? Tinha hormônio? Era vivo? Ou era eunuco? Não, não era eunuco. Assim como Potifar também não era. Ele tinha desejo, irmãos. Tentações, provações e mais, ele tinha privações. Pensa, meus irmãos, numa pessoa, provações, tentações e privações. Privações, meus irmãos, do que privação? Qual foi a privação de José? Privado do amor do pai. O primeiro filho da mulher que o pai amava. Imagina só o xodó que era essa criança. Mas estava privado do abraço do pai, estava privado do carinho do pai, estava privado da casa do pai, estava privado de tudo, estava privado da própria capa do pai, que o pai tinha feito com tanto carinho, colorida. Privações. O crente, ele passa por provações, tentações e privações. E tudo isso contribui para o nosso crescimento. Amém? Tudo isso contribui para o nosso crescimento. O que diz lá, Romanos capítulo 8, versículo 28? Lembra? Vamos ler juntos? Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus? Você ama a Deus? Amamos a Deus. Todas as coisas cooperam conjuntamente. Essa palavra conjuntamente, meus irmãos, é fundamental para nós entendermos o versículo. Quer dizer, todas as coisas conjuntamente, que a provação, a tentação e a privação faz com que José se desenvolva num homem de caráter, num homem que já tinha caráter, mas que cada vez mais está sendo provado, está sendo trabalhado por Deus para ser o que ia ser. E mesmo obedecendo a Deus, temendo a Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meus irmãos, e que aquele que tem Deus não vai passar por dificuldade, vai dar tudo certo na sua vida, meus irmãos, isso, meus irmãos, é conto da carochinha. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas esse tem bom ânimo, irmãos, esse que é o bom ânimo.
que José tinha. Esse é o bom ânimo que o crente José tinha. Que o crente José tinha. Então ele estava passando por tudo isso. E que apesar, meus irmãos, dessa situação toda, é que aqui nós não vemos detalhes do que aconteceu com José, mas dá uma olhadinha no Salmo 105, o detalhe que fala da vida de José. O escritor de Gênesis não dá detalhes, mas no Salmo 105 tem alguns detalhes que nós não vemos em Gênesis. Diz assim, está falando, meus irmãos, de tudo o que aconteceu está falando de Gênesis, está citando aqui de Abraão, Isaac, Jacó, José. Está falando assim, quando eles eram ainda poucos, lá a partir do 12, sim, poucos, muitos poucos, estrangeiros nela, e quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, né, fazendo toda a peregrinação, Deus não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Quem são os ungidos? Quem são os ungidos? Quem? Nós. Aqui tem uma outra palavra, meus irmãos, que a gente ouve nos nossos dias. Ungido, sou ungido. Pastor, líder, ungido. E você? Você não é ungido? Aqui está falando, meus irmãos, de que todo aquele povo era povo ungido. Porque o Senhor os ungiu. Nós somos ungidos do Senhor. Ah, mas não sou pastor, não sou presbítero. Você é ungido do Senhor. Amém? Esse é o entendimento que nós temos que ter nos nossos dias. Nós somos ungidos do Senhor. Você é ungido do Senhor. O Senhor te ungiu. E ungiu aquele povo e disse, amados irmãos, não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você é profeta? Você tem a palavra de Deus na tua boca? Você é profeta. Profere a palavra de Deus. Versículo 16, chamou a fome sobre a terra. Quem chamou a fome sobre a terra? Sujeito oculto, mas que aponta para quem? Deus. Deus chamou a fome sobre a terra. Deus fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão. Quem é esse varão? José. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. José. Versículo 18, aqui, esse ponto aqui que eu queria falar com os irmãos. Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram até que chegou o tempo, até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Nós somos provados, meus irmãos, pela palavra do Senhor. A palavra de Deus prova a nossa vida. A palavra de Deus prova a tua vida. Somos provados pela palavra de Deus. Somos provados pela palavra de Deus. Isso é tremendo. Ele foi, meus irmãos, apertado com ferro, ele foi grilhões, presos, mãos e pés, como Paulo, lá na frente aqui de José, para trás aqui de nós, né? Então, irmãos, mesmo obedecendo e temendo a Deus, ele passou por tudo isso. Passou por essa situação, passou por dificuldades, passou por situações adversas, passou por tudo isso, mas permaneceu firme, confiando, e tudo, meus irmãos, que ele fazia, Deus o abençoava. Deus o abençoava. Deus estava com José, como Deus está conosco também, irmãos. Deus está conosco por Jesus Cristo. Deus está conosco, amados irmãos, por aquele
que está em nós? Jesus. Potifar era abençoado, não era? A palavra do Senhor disse que Deus abençoava Potifar por causa de... Deus nos abençoa por causa de... Aleluia. Deus nos abençoa, amados irmãos. Ele é abençoador das nossas vidas. Deus abençoou aquela cadeia por causa de quem? De José. José estava ali. Capítulo 41 vai falar, meus irmãos, que o rei, o faraó, deu um nome para José. Não era mais José. A partir de agora você vai ser Zafenate Paneia. Quer dizer, o salvador do mundo. Porque todo mundo está em fome, mas você tem semente na mão. O mundo está em fome, irmãos, mas Jesus tem semente nas suas mãos. Jesus tem alimento para a nossa vida, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. E apesar de toda essa afronta e provações e tentações que José sofria e que nós sofremos aqui, irmãos, Deus está conosco. Deus está conosco. Isso, meus irmãos, é claro em toda essa palavra. Versículo 2, o Senhor estava com José. Versículo 3, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Olha só, isso que é importante, irmãos, detalhe, olha. Vendo o seu Senhor, vendo o seu Senhor, o Senhor de José, S minúsculo, Potifar, que o Senhor, maiúsculo, Yahué, está com José. Então, olha só, primeiro, os ímpios dão testemunhos de que Deus estava com José. Um pagão, um egípcio, que nem conhecia a cultura hebraica, que nem conhecia a cultura dos hebreus. Ele deu testemunho, Deus está com José. Pelo comportamento, pela vida, pela fala. O próprio Senhor dá testemunho, o Senhor estava com José. O próprio José dava testemunho, lá no versículo 9. Lá no versículo 9, ele falando com a mulher de Potifar: ninguém é maior do que eu nesta casa. Olha, meus irmãos, a posição que José estava na casa de Potifar. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra? José sabia que Deus estava com ele. Porque se ele não soubesse que Deus estava com ele, meus irmãos, ele ia encarar a situação. Se fosse alguém que não tivesse certeza, não, Deus, imagina, estou passando por tudo isso, Deus está longe de mim. Ele caía no engano. Quanto mais você tem noção de que Deus está na tua vida, mais em santificação você vai andar. Isso, meus irmãos, claro, na vida de José. Então, Deus dava testemunho que estava com José, o egípcio dava testemunho que estava com José, e o próprio José dava testemunho que Deus estava com ele. Deus está com a tua vida? É o testemunho, você está tendo testemunho de que Deus está com a tua vida. As pessoas, teus parentes, tua família, sabe que Deus está com a tua vida? Amém, irmãos? Agora assustou. Dá testemunho de que Deus está com a tua vida? Pede oração para você? Não vem, mas fala, ora por nós. É testemunho. Sim? É testemunho, irmãos. O tríplice testemunho. Não adianta eu falar, não, Deus está comigo. Mas se os meus vizinhos não falam, se a minha parentela não fala, se a igreja não fala, meus irmãos, não adianta, porque aí não é tríplice testemunho.
Tem que ser tríplice testemunho. Deus fala, eis que estou convosco todos os dias. Eu creio, Jesus. Deus está comigo todos os dias. Eu declaro. E ao redor, como está o testemunho? Isso, amados irmãos. É isso que nós vemos no capítulo 39. E olha o detalhe aqui no versículo 9. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra? Mas não é contra Potifar que ele ia pecar? Ele não ia pecar contra Potifar, afinal de contas era mulher de Potifar. Mas a noção dele de Deus, amados irmãos, é tão gloriosa que ele fala assim, eu não vou pecar contra Deus. Se eu fizer isso, eu vou pecar contra Deus. É a mesma coisa do Salmo 51, quando Davi caiu lá, quando aconteceu o que aconteceu. Ele falou, Senhor, eu pequei contra ti somente. Ele não fala, eu pequei contra Batseba, eu pequei contra Urias, eu pequei contra ti, e ele fala mais, ele fala, pequei contra ti somente. Porque quando nós pecamos, amados irmãos, nós não atingimos a santidade de um de outro, porque, amados irmãos, santo é só Deus. Então, quando nós pecamos, nós atingimos a santidade de Deus, e não dos envolvidos, embora todos meus irmãos sofram. José tinha claro isso na sua vida. José tinha claro isso na sua vida. Então, resumindo, amados irmãos, primeiro, a nossa vida, a vida cristã, ela vai provocar, meus irmãos, situações em que vão tentar tirar essa capa de você. Essa sua vida de testemunho, vão tentar tirar essa capa de você. Lembra Daniel? Nós falamos na terça-feira. Aqueles que estavam no governo de Dario falou assim, nós só vamos conseguir derrubar ele se a gente for buscar na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. Tanto é que foram e viram que ele orava 3 vezes por dia e fizeram o que fizeram. O rei carimbou, foi promulgada a lei, aconteceu. Mas Daniel não foi afetado. Por quê? Porque confiava no Senhor. O rei Dario dava testemunho de que Deus estava na vida de Daniel. O próprio Daniel declarava que Deus estava com ele no meio daquela terra estranha. E o próprio Deus dizendo para Daniel, varão valoroso, eu sou contigo. Estou contigo. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele ali. Amados irmãos, então nós vemos isso. As capas, aquilo que nós testemunhamos, a nossa caminhada, vão querer ferir, vão querer tirar dificuldades, situações, talvez pessoas, talvez irmãos. Aconteceu, meus irmãos, com José. Quem que os vendeu? Foi gente desconhecida? Não. Quem vendeu Jesus? Foi gente desconhecida? Não. Então são situações. Mas fica firme, porque, meus irmãos, nós, segundo a promessa, nós aguardamos a veste que vai nos dar lá no final de todas as coisas. Nós vamos comparecer diante do Senhor trajados com vestes de linho fino. Vestes de linho fino. Outra parte do resumo aqui, amados irmãos, nós passamos por 3 coisas: provações, tentações e privações. José sabia e entendia que, apesar de tudo isso,
Deus estava com ele. E nós precisamos entender também, porque se nós enfrentarmos uma situação como essa, seja lá no poço sem água, ou seja aqui com uma mulher, ou seja numa prisão, ou seja em qualquer situação semelhante, nós temos que saber que nós cristãos, nós crentes, nós passamos por provações, tentações e privações. Isso não é indício de que Deus não está com a tua vida. Isso não é indício que você está em pecado. Isso não é indício que Deus não está trabalhando no teu coração. Não. Pelo contrário, pode ser sintoma de Deus estar agindo. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Deus está trabalhando. José está trabalhando. José sabe que Deus está com ele, então Deus está trabalhando na vida dele. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem esperado em Deus? Deus está trabalhando. Só que o trabalhar de Deus, às vezes vai dar umas calibradas, vai dar umas apertadas. Sabe, apertar a arruela, a hora que você está apertando lá e a arruela chega a estralar. Aí vai dar uma apertadinha. Depois dá uma caminhadinha, dá uma soltadinha. Aí dá mais uma apertadinha. É assim. Ou não? Sim ou não? Porque nós passamos por provações, por privações e por tentações. Tanto na provação, fica firme. Na tentação, fuja. Provação, fica firme. Tentação, fica firme? Fuja. Fuja. O que Paulo falou para Timóteo lá em 2 Timóteo 2, né? Fala assim, Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. Fuja. Ó. Dá no pé. E José acho que escutou o conselho de Paulo, né? Tempo de história diferente. Mas, amados irmãos, fuja. Tentação, meus irmãos, não é para ficar firme. Eu vou orar um Pai Nosso agora. Pai Nosso que estamos... Fuja. Depois você ora, depois você vai. Mas na hora, fuja. Fuja. E nas privações? E nas privações? Vamos voltar para o Salmo 23. O presbítero leu aqui. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. José estava longe da casa do pai. Tinha saudade? E como? A hora que ele viu seus irmãos, viu seus irmãos chegando ali, qual a reação de José? Chorou compulsivamente, até saiu da sala, foi chorar compulsivamente. Nós vamos ver mais para frente. Tinha saudade? Tinha. Enfrentar dificuldade nas privações? Sim. Mas ele sabia que Deus era o supridor de todas as suas necessidades, físicas, espirituais, fisiológicas, emocionais. Deus era supridor de toda a sua necessidade. Por isso que o Salmo 23, numa versão mais antiga, diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Mas aquela privação, não tenho falta. E aquela outra privação, não vai fazer falta. A nossa vida tem que ser, a nossa satisfação tem que estar em Deus. Tem um hino que os irmãos já, acho que louvaram uma vez só aqui, né? Uma ou duas. Satisfação. Satisfação. Qual é a sua maior satisfação? Se não for Cristo,
nós vamos cair na questão das privações. Agora, se for Cristo, amados irmãos, você pode ser privado de muitas coisas, pode ser privado até da casa do Pai, pode ser privado até de muitas coisas. Ai, que vontade lá de fazer aquilo. A privação, meus irmãos, ela também faz parte do crescimento do cristão, faz parte do crescimento do crente, faz parte, meus irmãos, para mostrar que Deus é tudo para nós. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo privado de tudo e de todos, mas a satisfação maior dele era Deus, era o Pai. Moisés também. Jejum, amados irmãos. Não sei como está a tua vida de jejum, mas o jejum é, meus irmãos, uma demonstração de que, apesar de você estar passando por privação, o Senhor é o teu alimento, o Senhor é a tua satisfação, o Senhor sacia a tua sede, o Senhor sacia a tua fome, o Senhor é tudo que você tem. O Senhor é tudo que você tem. E o momento do jejum é isso, de você demonstrar nas privações que o Senhor é o teu sustento. Senhor, teu sustento. Então esse é o resumo, meus irmãos, do capítulo 39 de José, ou de Gênesis 39, que fala de José e da mulher de Potifar, e apesar, meus irmãos, dessa pomba gira que veio contra ele, ele saiu ileso. Pensa numa mulher de Potifar e Jezabel, mesmo, pensa num trem doido. Mas José foi guardado e preservado pela mão de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Você olhando para esse capítulo 39, você possa saber que Deus está contigo. E que você possa dar testemunho, Deus é comigo. E que outras pessoas possam dar testemunho, Deus é com aquele irmão, Deus é com a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, e como nós vemos no capítulo 39, uma coisa, meus irmãos, que está talvez oculta, mas quando nós lemos e começamos a cavocar, nós vamos ver que o Salmo 23, versículo 6, era verdade na vida de José. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai Santo, louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, porque podemos ver na vida de José, teu servo, um exemplo claro, Senhor amado. Um exemplo claro, Deus amado, de homem de Deus, de crente. Porque, Senhor, ele mesmo dava testemunho de que o Senhor estava com ele. O próprio Potifar dava testemunho de que o Senhor era com ele. Ó Deus, que nós, ó Pai amado, saibamos em todo o tempo que o Senhor não nos abandona. Seja numa cova sem água às vezes, seja numa prisão, seja numa mentira, seja numa perseguição, seja, Senhor, numa afronta, ou seja, Senhor, em qualquer situação, em privações, em tentações, ó Pai amado, em provações, o Senhor está conosco, o Senhor está nos dando direção, o Senhor está, ó Deus amado, nos livrando e nos guardando, Senhor, guardando os nossos pés, guarda os nossos pés dos laços, guarda, Senhor amado, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus eterno, livra-nos, ó Pai amado, dos laços do passarinheiro. Livra os teus filhos, livra a igreja, livra o teu povo, livra os meus irmãos, livra a minha própria vida, livra as nossas casas, livra as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque, ó Deus amado, o Senhor, quando tem a obra na vida de alguém, ó Deus amado, a aprovação vem, as tentações também,
as privações também, mas em tudo saibamos que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Pai, se o Senhor está conosco, nós temos tudo, nós temos tudo. E sabemos que lá no último dia, o Senhor vai nos vestir com a capa, com as vestes de linho fino, que são as justiças dos santos, que são todas as obras que Jesus conquistou por nós, que são todas as obras que Cristo fez em nós, todas as obras que Cristo fez por nós. Nós nos vestiremos daquilo que Jesus conquistou por nós, ó Pai amado, em nome de Jesus. Mais do que as glórias desse mundo, mais do que as honrarias desse mundo, mais do que as posições desse mundo, Senhor. Deus amado, que o maior desejo do nosso coração é chegar aquele dia e receber do Senhor, ó Pai amado, essa porção descrita que a noiva na hora do casamento, ela vai ser vestida com vestes de linho fino, que são as justiças dos santos. Obrigado, Senhor. Ó Deus, tudo que José fez estava sendo acumulado, estava sendo, ó Deus amado, lançado na conta da igreja. Tudo, ó Deus amado, que os teus servos fazem, Senhor amado, tudo que os teus servos são privados, tudo que os seus servos são provados, ó Deus amado, e ficam firmes, e tudo, Senhor amado, que os seus servos são, ó Deus, tentados e fogem, Senhor amado, sabendo, ó Deus amado, que o Senhor é Deus que está conosco. Tudo isso redunde, Senhor amado, em poder para a igreja, em poder para a noiva, em poder, Senhor amado, para aquela que um dia vai ser vestida de um linho fino, que são as justiças dos santos, Senhor amado. E tudo isso só podemos por causa de um, Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que em breve voltará. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o nosso coração seja fortalecido com a tua palavra, que as nossas vidas, ó Deus amado, seja fortalecida nessas condições que José enfrentou e que nós também enfrentamos. O Senhor nos guarde, nos livre e nos abençoe, a nós, a nossa casa, a nossa família e aqueles também a quem servimos nos nossos trabalhos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Esta é a palavra de Gênesis 39, que o Senhor fale ainda mais ao coração, sabendo que assim como Deus estava com José, Deus está com a nossa vida também. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus seja sobre a tua vida, amor do Pai, amor que vem do alto, o amor do Santo Pai, seja sobre a tua vida e também a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, que domingo, 19 horas, esteja conosco em culto. Vamos continuar celebrando o nome do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe.